Vamos pensar em crise no relacionamento, ou crises, que são muitas, e dentro da dimensão cultural da China, ou para os chineses, ela tem duas forças simbólicas, que primeiro, pode ser um perigo, e segundo, uma oportunidade. Aí a predisposição vai determinar o que a pessoa vai estar vendo diante de si. E quando nós nos aproximamos de uma certa maturidade, nós vamos desenvolvendo um repertório de soluções para problemas que fazem parte da nossa história, baseado então naquilo que nós construímos, a nossa personalidade, que veio por via de treinamentos, por ambiente, por herança, por índole, e por armazenamento de conhecimento, né? Pela própria cultura que vamos desenvolvendo, mesclada com o passado, com o presente e até com a expectativa futura, a nossa idealização. E assim nós vamos enfrentando os desafios da vida. Porém, surgem muitas situações graves, chamadas talvez de ameaças. Então é quando nós podemos identificar se são crises que podem ser entendidas como uma ameaça ou como uma oportunidade. Então, se nós vemos como oportunidade, nós nunca vamos perder, nós vamos crescer, desenvolver meios de superar. Se vamos ver como ameaça, a tendência é nós recuarmos, deixarmos de crescer e nem propor a caminhada rumo a um objetivo ideal que nós temos dentro do projeto. Por quê? Porque nós vamos nos sentir confusos e ameaçados e vamos estar talvez com a força proporcional inferior à dimensão do perigo que nós aumentamos, ou seja, nós vimos a barreira maior. Aquilo que está diante de nós agigantou porque nós, com medo da aparente ameaça, nos fragilizamos. Talvez seja semelhante àqueles homens, príncipes que foram enviados por Moisés à Terra Prometida, e ali eles viram que a terra era muito promissora, boa, mas quando eles voltaram, foram vários, apenas dois propôs ter uma visão correta daquilo que estava lá e como que eles poderiam conseguir a vitória. Outros não. Foram 10 que disseram, olha, a terra é muito boa, mas lá tem homens gigantes, nós vamos ser o pão deles, eles vão nos comer, eles vão nos moer, nos destruir. Enquanto dois não, dois disseram, se o Senhor for conosco, eles serão o nosso pão. Então a gente nota aí que a disposição de enfrentar o problema vai definir muito até a visão que temos de Deus, o quanto ele pode participar da nossa vida. As crises elas podem ser emocionais, espirituais, elas podem ter pontos críticos inevitáveis e que nós não temos como desviar, como colocado lá no Salmo 23, são vale da sombra da morte, ou seja, é um caminho muito estreito, apertado, angustiante, que você não tem como fazer opção. É viver e passar por essa crise. No relacionamento nós temos essa realidade presente. Você só cresce mediante passar por crise, porque zona de conforto não vai poder produzir crescimento, produz acomodação. As crises acidentais ou situacionais numa situação, elas podem surgir como uma ameaça e como uma possível perda inesperada. Aí vai haver como vamos ter comportamento diante dessas coisas inevitáveis que nós não prevemos e que a vida nos traz, a própria realidade do mundo que nós estamos. Porque viver é arriscar, viver é estar certo de que teremos perigo. Jó, num período muito curto de tempo, ele teve uma experiência dramática porque ele perdeu bens, filhos, família, ele entrou num caos. E a situação dele era uma situação tão deprimente que
que seus amigos, ao visitá-lo para consolá-lo, ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio, porque eles não tinham palavras, porque viam a cada momento aquela dor intensa presente na vida daquele homem. A única coisa que eles podem não ajudar, mas atrapalhar, dizendo que Jó estava em pecado, e não era. Na verdade, ele estava sendo provado por Deus. E a crise no desenvolvimento surge justamente quando nós estamos num desenvolvimento humano normal. É quando nós estamos passando por fase, saindo daquela faixa etária natural, né, até adolescente recebemos, depois vamos construir, aí vamos dispensar ou desprezar alguns valores que recebemos na nossa educação, impostos, e vamos definindo aquilo que nós queremos crer, como vamos seguir os nossos valores, e aí vem faculdade, casamento, vem paternidade, vem para alguns aposentadoria, declínio de saúde, adaptação por causa de um luto, e assim nós vamos aprendendo a superar a dificuldade, e nós temos muitos que passaram por essa experiência. E eu acredito que até aqueles que vivenciaram quando João Batista foi decapitado, é um bel prazer, a pedido de Herodes. Aquilo deve ter impactado todos ali, porque imagine, ali ele deve ter produzido uma crise na fé daqueles que estavam ali. Como que pode Deus permitir que um dos seus servos, que estavam preparando o caminho do Senhor, pudesse ser daquela forma executado? Nós temos crises existenciais que fazem parte da natureza humana, da nossa fragilidade, pensamentos que às vezes nós nos vemos como fracassados, ou achamos que é tarde demais para a gente ter um objetivo na vida, como se nós tivéssemos sido deixado esquecido dentro de um projeto nosso, numa empresa, dado o esforço, a dedicação, a gente aguardando talvez uma promoção. É quando vem uma crise do solteiro, uma crise do viúvo, da viuvez, é quando a pessoa realmente ela está com uma baixa química no seu organismo, né? Precisando de neurotransmissores, alguns que venham dar prazer na sua vida, ele se perde totalmente, e aí acaba o propósito, não tem disposição para nada, diante de uma enfermidade que a pessoa fica pior do que a própria doença. O problema já não é a doença, porque quando a pessoa se dispõe a enfrentar, geralmente ela consegue superar e ter uma vida mais longa. Quantos se surpreendem aí? O prognóstico no máximo 3 anos, e a pessoa vive 10, 20, 30 anos. E quando nós não conseguimos acreditar em nada, quando somos tomados por uma catástrofe, uma enchente acabou com tudo que temos, ou um incêndio, ou quando nós nos aposentamos com um salário muito baixo, que não dá para suprir as necessidades, são crises que fazem parte. É quando nos sentimos rejeitados porque nós somos discriminados por alguns traços peculiares, desde cor, opções que fazemos, ou até numa família, todos são cristãos, mas a pessoa não ela é discriminada por aqueles que são, falta de sabedoria. Então nós temos que entender que depois de muitas crises, nós podemos tomar posse de uma grande vitória espiritual, porque nós temos a quem socorrer, a quem buscar para nos socorrer. E como podemos então perceber que nessa crise relacional, tanto o casal como a pessoa com Deus, o que ela tem que identificar, como que ela pode pensar? Aqui diz assim, ajudar as pessoas a enfrentarem eficazmente uma situação pode ajudar muito no comportamento da pessoa, mudar o pensamento dela. Ela se vê então capaz de ultrapassar limites e vencer a própria ansiedade produzida por uma insegurança, a sua apreensão. E assim ela vai o quê?
ela vai se apoderando do estímulo, daquela confiança daquela pessoa que está ajudando. É quando nós estamos podendo, então, é quando nós podemos falar, ajudar as pessoas e, sobretudo, a própria pessoa vai buscar solução para suas crises. E considerar que não existe crise impossível de ser sanada pela presença de Deus. Deus tem poder para todas as coisas. O que nós não podemos deixar é nos afastar das pessoas. Temos que fazer contato, nós temos que compartilhar, nós temos que estar buscando ajuda. Eu ouvi uma experiência hoje de uma senhora que ligou para a mãe dela que estava em depressão, e ela orientou a mãe dela, que mora no interior, e falou: mãe, a senhora sai todo dia, vai na casa de uma amiga sua, ainda que para tomar café, mas não deixe de ir, não fique amuada aí não. E ela começou a fazer então, e a vida mudou dessa senhora idosa. Às vezes uma palavra bem dada no tempo certo ajuda demais uma pessoa nas suas crises, nos seus relacionamentos interpessoais. Às vezes a pessoa em crise entra num estado de devaneio, fantasia, pensamentos que trazem coisas de um passado tão distante para uma presente realidade de crise, presentificada por essa memória, uma memória que ela não é saudável, mas ela é assassina, né? Killer. Ela é uma memória assassina. Por quê? Porque nós estamos lembrando de coisas que não vão edificar. E a Bíblia fala que nós devemos pensar tudo aquilo que é bom, que edifica, que é louvável, que é de boa fama, se há alguma virtude, algum poder, isso então ocupe o nosso pensamento. E nós temos que estar atento a isso. E porque através desse procedimento nós vamos reduzir a nossa ansiedade. Nós vamos focar o problema, nós vamos decidir as questões de maneira muito específica, vamos enfrentar os problemas e iremos solucioná-los, ou aprender a identificá-los e conviver com eles, ou eliminá-los. Porque tem pessoas que casam com certos problemas porque esses problemas começam a dar sentido para a vida da pessoa. E ela usa esse recurso como um meio de controle de outros. Se vitimiza, aí controla filho, marido, ou filho controla os pais, ou o patrão controla o empregado. Se você não me deixar, como que eu vou fazer? E aquela pessoa, então, é sensível e às vezes até um pouco sem maldade, né? Se entrega, às vezes, pela empresa, ou de uma forma ou de outra, ela está sendo manipulada em função dessas pessoas que usam do sofrimento da crise para controlar os outros. Ou seja, ela tem um ganho com esses problemas porque ela domina de todas as formas os outros. Nós temos recursos espirituais, que é a presença de Deus pelo seu Espírito Santo, e que temos a palavra de Deus, nós temos promessas nas Escrituras. A Bíblia, ela precisa ser colocada em nosso coração, com a certeza de que o Espírito Santo, ele faz com que esta palavra transite no nosso ser, no nosso coração, trazendo cura, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem poder para nos dar condição de mudança, onde nós podemos então começar a planejar, nos encorajar, instigar uma esperança, uma vontade de mudança, de alterar nosso ambiente e de buscar presenças, boas companhias. Esses dois homens que eu disse para você, que é Josué, um dos príncipes que voltou e disse que a Moisés que aqueles gigantes seriam um pão para eles, tinha Josué e Calebe. Depois Josué, nós temos ele substituindo Moisés na direção, na liderança do povo, mas ele tinha como boa companhia Moisés, e não se afastava da tenda, estava sempre na presença, buscando a Deus, e junto com aquele homem que era um homem de confiança.
Então nós temos que entender que existe a dimensão preventiva, existe a forma educativa, pela prevenção, nós temos também a forma jurídica, o termo é cirúrgico, em que você precisa cortar algumas raízes malignas para que você consiga uma autonomia, estabeleça uma relação boa com o próximo, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os vizinhos, na igreja, no clube, onde você estiver. Porque a sua relação foi transtornada por um adoecimento seu, por causa de uma distorção da percepção da realidade do mundo e da sua própria vida. Então você precisa acordar para isso. É uma tarefa difícil, que nos desafia, mas envolve da nossa parte um desenvolvimento, um crescimento e um conhecimento da própria personalidade, e por este meio vamos aprendendo e nos habilitando, vamos tendo uma sensibilidade diferente, vamos familiarizando com aquilo que realmente podemos respirar como algo próximo. Aí entra aqueles que nós amamos estão próximos de nós, aí entra a Escritura, amar a palavra de Deus e ser sensível à orientação do Espírito Santo de Deus, através de um treinamento, da busca de experiência, em que vai desenvolver uma esperança. E essa esperança não vai trazer confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações. Se você aplica a palavra na sua vida, você será curado.